10 de maio de 1940, a madrugada mal começava a clarear sobre os campos franceses quando o capitão Moreau subiu ao cockpit do seu Potage 631 com as mãos a tremer ligeiramente de adrenalina. À sua volta, 24 outras máquinas rugiam no alcatrão da pista, com os seus motores duplos Gnome Rhône a cuspirem fumo azulado no ar frio da manhã, enquanto os mecânicos corriam freneticamente entre os aparelhos, verificando pela última vez as metralhadoras, os depósitos de combustível e as hélices. Os relatórios eram categóricos e não deixavam margem para dúvidas. Uma formação massiva de bombardeiros alemães atravessava a fronteira belga com rumo direto a Paris, e cabia a eles interceptá-los antes que fosse tarde demais. Moreau ajustou os óculos de voo e olhou para o tenente Dubois, que verificava a rádio com gestos rápidos e precisos, enquanto atrás deles, o sargento metralhador Petit carregava a sua arma com a calma de quem já repetira aqueles movimentos centenas de vezes durante os treinos. O Potes era suposto ser a arma milagrosa da aviação francesa, um caça pesado capaz de interceptar bombardeiros, atacar de noite, fazer reconhecimento e até bombardear alvos ligeiros, tudo num único aparelho que os instrutores apresentavam como a máquina que iria mudar o rumo da guerra. O sinal de descolagem piscou na torre e os motores rugiram com toda a força, arrancando os Potes do solo um a um, subindo em formação cerrada rumo às nuvens a 4.000 metros de altitude. Em menos de 20 minutos avistaram finalmente o inimigo, uma formação imponente da Heinkel 111 que voava tranquilamente rumo ao seu objetivo, como se nada no mundo os pudesse perturbar. Moreau deu a ordem de ataque e os Potes mergulharam em direção à presa com toda a potência que os motores permitiam. Mas algo estava terrivelmente errado, porque os Heinkel não entraram em pânico, não mudaram de rumo e não tentaram fugir, e na verdade começaram a distanciar-se dos caças franceses que supostamente eram mais rápidos do que qualquer bombardeiro inimigo. 425 km por hora era tudo o que o Potawatomi conseguia dar, enquanto os Heinkel carregados de bombas voavam a 480, ou talvez mais, e Dubois gritou pelo intercomunicador que aquilo era impossível, que os mastodontes de bombardeamento não podiam ser mais rápidos do que um caça francês de última geração. Antes que alguém conseguisse processar aquela humilhação, o céu explodiu à volta deles, porque dezenas de Messerschmitt 109 surgiram das nuvens como falcões a cair sobre pombos, 40% mais rápidos do que os caças franceses. O primeiro Potes transformou-se numa bola de fogo antes sequer de conseguir ripostar. O segundo caiu em parafuso com a asa arrancada pelos canhões de 20 mm e Moreau puxou desesperadamente o manche tentando virar, mas o aparelho respondia com a agilidade de um caminhão sobrecarregado numa estrada de montanha. Um Messerschmitt colou-se à cauda do seu aparelho e as balas começaram a retalhar a fuselagem, despedaçando o leme de profundidade enquanto Petit disparava furiosamente com a metralhadora traseira sem conseguir acertar num inimigo demasiado rápido e demasiado ágil. O para-brisas rebentou sob o impacto e o sangue salpicou o painel de instrumentos quando Dubois desabou no seu assento com a garganta rasgada por um estilhaço de metal que atravessou a cabine como uma lâmina invisível. A velocidade é a vida. Tinham repetido os instrutores durante meses de treino e naquele momento o Potes 631 descobriu da forma mais brutal possível que não tinha velocidade suficiente para manter os seus tripulantes vivos. Mas como é que se chegou a este ponto? Como é que um avião produzido em 1395 exemplares para toda a família, Potes 63, um aparelho que deveria salvar a França, se transformou numa armadilha mortal para os seus próprios pilotos? E para entender essa tragédia é preciso recuar 6 anos no tempo. 31 de outubro de 1934, nos gabinetes forrados do Ministério do Ar francês, os generais debruçavam-se sobre pilhas de documentos grossas como listas telefónicas enquanto discutiam o futuro da aviação do país. A Alemanha reconstruía a sua força aérea a uma velocidade alucinante. A Itália exibia orgulhosamente os seus aparelhos modernos. O Reino Unido investia pesadamente na modernização da Royal Air Force. E a França ainda voava com biplanos que datavam da Grande Guerra, máquinas de madeira e tela que pertenciam a outro século. O problema era simples, mas brutal de enfrentar, porque não havia dinheiro suficiente, não havia pilotos suficientes
e não havia fábricas suficientes para construir frotas especializadas de cada tipo de avião necessário. Foi então que alguém na sala propôs uma ideia que parecia brilhante no papel. Em vez de construir caças puros, bombardeiros dedicados e aviões de reconhecimento separados, por que não criar um único aparelho universal que fizesse tudo ao mesmo tempo, poupando assim recursos preciosos que a nação simplesmente não tinha para desperdiçar? As especificações que os generais franceses colocaram sobre a mesa naquele outono de 1934 eram tão ambiciosas que qualquer engenheiro aeronáutico sensato teria levantado uma sobrancelha de desconfiança, porque exigiam uma velocidade máxima de 450 km/h a 4.000 metros de altitude, uma velocidade de cruzeiro de 300 km/h, uma autonomia mínima de 4 horas de voo contínuo e um armamento composto por 2 canhões de 20 mm de tiro fixo para a frente, mais uma metralhadora defensiva na parte traseira da cabine. O aparelho deveria transportar uma tripulação de 2 ou 3 homens conforme a missão, possuir 2 motores para garantir fiabilidade e, acima de tudo, ser capaz de cumprir 5 funções completamente diferentes ao mesmo tempo, nomeadamente direção de caça, ataque diurno, combate noturno, bombardeamento ligeiro e reconhecimento estratégico. Vários construtores responderam ao concurso com as suas propostas, entre eles a Breguet, a Henriot e a Loire-Nieuport, mas foi a Potes que conquistou o contrato principal com um design que impressionou profundamente os avaliadores militares. O desenho era elegante e moderno, um monoplano inteiramente metálico com linhas aerodinâmicas puras, 2 derivas verticais na cauda e um longo cockpit envidraçado que se estendia por quase todo o comprimento da fuselagem, dando ao aparelho um aspecto que parecia pertencer ao futuro e não ao presente. Em abril de 1935, as equipas da Potes puseram-se a trabalhar na sua fábrica em Meult, na região da Picardia, sob a direção dos engenheiros Louis Corollaire e André de la Ruelle, 2 homens com anos de experiência que estavam absolutamente convictos de que conseguiriam criar o avião perfeito. O protótipo tomou forma com uma rapidez surpreendente e em pouco mais de um ano o primeiro Potes 630.01 estava pronto para voar. No dia 25 de abril de 1936, o protótipo rolou pela pista de Meult com os seus motores Hispano-Suiza 14AB a desenvolverem 580 cavalos cada um. E quando as rodas deixaram o solo e o aparelho subiu, virou e acelerou sem problemas aparentes, os engenheiros em terra aplaudiram entusiasticamente aquilo que parecia ser um sucesso absoluto. Mas 11 dias depois, no dia 6 de maio, durante um voo de ensaio de rotina perfeitamente normal, um ruído metálico aterrador rasgou o ar quando uma pá da hélice se desprendeu em pleno voo, desequilibrando violentamente o aparelho e obrigando o piloto de ensaio a lutar desesperadamente com os comandos até conseguir milagrosamente aterrar de emergência num campo agrícola, deixando o protótipo gravemente danificado e lançando a primeira sombra séria sobre todo o programa. As reparações demoraram meses intermináveis e quando os testes oficiais finalmente recomeçaram em novembro, os resultados foram contraditórios, porque a velocidade máxima atingiu 460 km/h, ligeiramente acima do previsto, mas a manobrabilidade deixava muito a desejar. O avião revelava-se pesado e lento a ganhar altitude, o que para um caça era um problema gravíssimo que ninguém parecia disposto a reconhecer abertamente. No dia 23 de dezembro de 1936, a Société Nationale des Constructions Aéronautiques du Nord absorveu a Potes no âmbito das nacionalizações industriais e o Estado francês assumiu o controle direto da produção enquanto as encomendas se multiplicavam de forma vertiginosa, começando com 10 aparelhos experimentais, depois 40 de série, depois 80, depois 125, com as fábricas a funcionar a todo o vapor para transformar o Potes no símbolo da modernização da aviação francesa. Mas ninguém queria ver os problemas que se acumulavam silenciosamente nos hangares, porque os motores Hispano-Suiza revelaram-se catastroficamente pouco fiáveis, sobreaquecendo constantemente, avariando em pleno voo e, por vezes, explodindo sem qualquer aviso prévio. A solução encontrada foi trocar os motores para os Gnome Rhône 14M na versão 631, mas essa transição consumiu meses preciosos de atrasos
durante os quais os aparelhos já encomendados ficavam parados nos hangares à espera de motores que simplesmente nunca chegavam a tempo. E os motores não eram o único problema, porque também faltavam hélices e faltavam os canhões de 20 milímetros que constituíam o armamento principal do aparelho, o que significava que os primeiros potes a saírem das fábricas iam equipados com 4 miseráveis metralhadoras de 7,5 milímetros em vez dos 2 canhões poderosos originalmente previstos, um armamento ridiculamente fraco para um caça pesado que deveria ser capaz de enfrentar bombardeiros blindados protegidos por chapas de aço. Mas a máquina burocrática e industrial já estava em andamento e nada a podia travar, porque as encomendas continuavam a chegar, os generais continuavam a assinar contratos e os pilotos que recebiam os seus novos aparelhos começavam lentamente a perceber que algo estava profundamente errado com a arma milagrosa que lhes tinham prometido. As primeiras esquadrilhas a receberem os seus potes 631 começaram a treinar intensivamente no final de 1938 e quase imediatamente os pilotos perceberam que o aparelho que lhes tinham entregue não correspondia minimamente às promessas que os instrutores e os generais tinham feito durante meses, porque a máquina era pesada nos comandos, lenta a reagir às manobras e surpreendentemente difícil de controlar em situações que exigiam rapidez de decisão. Mas o verdadeiro pesadelo ainda não tinha começado, porque quando a guerra foi oficialmente declarada em setembro de 1939 e as unidades equipadas com potes foram mobilizadas para o fronte, surgiu um problema que ninguém tinha previsto e que se revelou tão mortal quanto qualquer caça inimigo. O Potes 631 tinha uma silhueta que, visto de longe e especialmente contra a luz do sol ou entre nuvens, era extraordinariamente parecida com a do Messerschmitt 110 alemão. Outro bimotor com 2 derivas verticais e um perfil alongado que confundia até os observadores mais experientes. Durante os primeiros meses da chamada Guerra Estranha, aquele período bizarro entre setembro de 1939 e maio de 1940, em que os 2 exércitos se observavam mutuamente sem combater verdadeiramente, os artilheiros antiaéreos franceses e britânicos começaram a disparar sistematicamente contra os seus próprios potes, cada vez que estes sobrevoavam as linhas aliadas. Os relatos multiplicavam-se semana após semana com uma regularidade aterradora, e os pilotos de potes voltavam das suas missões com buracos de estilhaços no fuselagem causados não pelos alemães, mas pelos seus próprios camaradas, que os confundiam com aviões inimigos a cada passagem sobre território amigo. Foram pintadas faixas de identificação adicionais nas asas e na fuselagem, foram distribuídas silhuetas comparativas a todas as baterias antiaéreas, foram enviados telegramas urgentes a todos os postos de observação, mas nada resolvia o problema, porque a semelhança entre os 2 aparelhos era demasiado grande para ser eliminada com simples marcas de tinta, e o fogo amigo continuou a perseguir os potes durante toda a guerra, como uma maldição da qual era impossível escapar. E depois chegou o dia 10 de maio de 1940, quando a Alemanha lançou finalmente a sua ofensiva devastadora contra a França, a Bélgica e os Países Baixos. E toda a ilusão de que o Potes 63 seria capaz de defender o espaço aéreo francês desmoronou-se em questão de horas. Nessa manhã caótica, todas as versões do aparelho foram lançadas simultaneamente para o combate. Os Potes 631 como caças pesados e interceptores noturnos, os Potes 633 como bombardeiros ligeiros e os Potes 63.11 como aviões de reconhecimento estratégico, cada um com a sua missão específica e cada um prestes a descobrir da forma mais cruel que não estava preparado para nenhuma delas. Os Potes 631 que tentaram interceptar as formações de bombardeiros alemães descobriram que eram demasiado lentos para os alcançar e demasiado desajeitados para escapar aos caças de escolta, e quando os Messerschmitt 109 apareciam, os combates transformavam-se invariavelmente em massacres unilaterais em que os pilotos franceses não tinham qualquer hipótese de sobrevivência contra adversários que os superavam em velocidade, em manobrabilidade e em potência de fogo. Os aparelhos que saíam das fábricas equipados apenas com metralhadoras de 7,5 milímetros nem sequer conseguiam penetrar a blindagem dos bombardeiros Heinkel 111 a distâncias de combate normais, transformando cada missão de interseção numa demonstração frustrante de impotência absoluta.
Os Potes 633 tiveram uma experiência ainda mais breve e ainda mais trágica, porque no dia 20 de maio de 1943, desses aparelhos tentaram uma missão de metralhamento perto de Arras contra colunas de veículos alemães que avançavam rapidamente pelo norte de França. Essa missão única revelou-se um desastre completo, com os aparelhos a sofrerem danos graves da artilharia antiaérea alemã, que os esperava preparada e concentrada, e apenas 2 dias depois, todos os Potes 633 foram retirados definitivamente do serviço de primeira linha, sem nunca mais voltarem a ver combate em solo francês. Mas foram os Potes 63.11 de reconhecimento que sofreram as perdas mais catastróficas de todas as versões, porque esses aparelhos tinham de voar sozinhos ou em pequenos grupos sobre território inimigo para fotografar posições e movimentos de tropas, o que significava que não tinham qualquer proteção contra os caças alemães, que os caçavam metodicamente cada vez que os detetavam nos céus da frente de batalha. Dezenas desses aviões foram abatidos nas primeiras semanas de combate, os seus tripulantes mortos ou capturados, enquanto tentavam desesperadamente fugir de inimigos que eram incomparavelmente mais rápidos e mais bem armados. E os números de perdas subiam dia após dia, sem que o comando francês conseguisse encontrar qualquer solução que não fosse enviar mais aparelhos para substituir os que iam caindo. Os números que chegavam ao quartel-general da aviação francesa durante aquelas 6 semanas de combate contavam uma história de horror que superava os piores cenários imaginados pelos mais pessimistas dos oficiais de Estado-Maior, porque em setembro de 1939 a França tinha alinhado cerca de 300 Potes de diferentes versões no fronte e em junho de 1940, após apenas 6 semanas de combate efetivo contra as forças alemãs, mais de metade dessa frota tinha sido completamente destruída, com mais de 200 aparelhos perdidos entre os que foram abatidos em combate aéreo, os que foram dizimados pela artilharia antiaérea, os que foram destruídos no solo por bombardeamentos e os que simplesmente se despenhou devido a avarias mecânicas dos motores que nunca tinham sido verdadeiramente fiáveis desde o primeiro dia. O Potes 63 detinha agora o triste recorde das perdas mais elevadas de toda a aviação francesa durante a Batalha de França, uma distinção macabra que nenhum outro aparelho da Força Aérea conseguiu igualar e que os generais finalmente começaram a reconhecer quando já era demasiado tarde para salvar os tripulantes que continuavam a morrer todos os dias em máquinas que nunca deveriam ter sido enviadas para combate. Já em fevereiro de 1940, sob o chamado Plano Zinc-Bis, quase todos os Potes 630 tinham sido oficialmente retirados do serviço de primeira linha e convertidos em aparelhos de treino com duplo comando, mas centenas de 631 e 63.11 continuavam a voar diariamente sobre o campo de batalha, condenando os seus tripulantes a missões das quais muitos nunca regressavam. A máquina burocrática militar francesa simplesmente não conseguia parar com a rapidez suficiente para evitar mais mortes, porque as ordens demoravam dias a chegar às unidades no fronte, os aparelhos de substituição continuavam a sair das fábricas e a ser enviados para esquadrilhas que já não tinham pilotos suficientes para os operar, e o caos administrativo que caracterizava o comando militar francês naqueles dias desesperados significava que muitas vezes os aviões chegavam a bases que já tinham sido abandonadas ou capturadas pelo avanço implacável das forças alemãs. No dia 22 de junho de 1940, a França assinou o armistício e a guerra terminou oficialmente para o exército francês, mas para os Potes sobreviventes a história estava longe de acabar, porque os aparelhos que restavam dispersaram-se entre 3 campos que agora eram inimigos uns dos outros, de formas que ninguém teria podido prever apenas algumas semanas antes. As forças francesas livres do general de Gaulle, que continuavam a combater ao lado dos britânicos, conseguiram recuperar apenas 3 miseráveis Potes 630, um número tão ridiculamente pequeno que não tinha qualquer valor operacional e servia apenas como símbolo amargo do desastre que a aviação francesa tinha sofrido. O regime de Vichy, por outro lado, ficou com centenas de aparelhos sob o seu controlo e numa reviravolta absurda que desafiava qualquer lógica militar, os alemães não só permitiram como encorajaram as unidades de Vichy a continuarem a operar os seus Potes no sul de França e no norte de África, porque sabiam perfeitamente que aqueles aparelhos não representavam qualquer ameaça para a Luftwaffe
e podiam até ser úteis para manter a ordem nos territórios coloniais franceses que agora serviam os interesses do regime colaboracionista. A ironia suprema desta história já trágica atingiu o seu ponto máximo quando os potes de Vichy começaram efetivamente a combater contra os aliados no norte de África, com as esquadrilhas francesas leais ao Marshal Pétain a enfrentarem os britânicos e mais tarde os americanos usando exatamente os mesmos aparelhos que não tinham sido capazes de defender a França em maio de 1940. Os resultados dessas missões eram tão previsíveis quanto deprimentes, porque os potes continuavam a ser tão lentos, tão mal armados e tão vulneráveis como sempre tinham sido, e os pilotos de Vichy que os levavam ao combate contra aviões aliados incomparavelmente superiores sofriam as mesmas perdas devastadoras que os seus camaradas tinham sofrido contra os alemães apenas meses antes. No dia 1º de novembro de 1941, um inventário detalhado da frota de Vichy revelou números que pareciam desafiar toda a lógica, porque o regime colaboracionista possuía nessa data 22 potes 630, 82 potes 631, 6 potes 630 e 7 e 230 e 6 potes 63.11, perfazendo um total de 346 aparelhos, quase tantos quantos a França tinha, em setembro de 1939, antes do início das hostilidades. A explicação para esta aparente impossibilidade era simples e humilhante ao mesmo tempo. Os alemães tinham autorizado a retoma da produção sob o seu controle direto e as fábricas francesas continuavam a construir potes não para defender a França, mas para servir os interesses do ocupante, completando assim o ciclo de humilhação que tinha começado com a promessa de um avião milagroso e terminava com a produção forçada desse mesmo avião para o inimigo que o tinha derrotado. Enquanto os potes de Vichy serviam os interesses do ocupante em território francês e no norte de África, os aparelhos que tinham sido exportados antes da guerra viviam as suas próprias tragédias em frentes de combate espalhadas pela Europa e pelo Mediterrâneo. Em outubro de 1940, a Itália de Mussolini lançou a sua invasão contra a Grécia e o pequeno exército helénico descobriu que possuía nos seus hangares 9 potes 633 dos 24 que tinha originalmente encomendado à França, porque os restantes 15 tinham sido requisitados pelo governo francês em agosto de 1939, quando a guerra na Europa se tornara inevitável e Paris precisava desesperadamente de todos os aparelhos que conseguisse reunir. Os gregos utilizaram esses 9 bombardeiros ligeiros para atacar as linhas de abastecimento italianas nas montanhas do Épiro, e durante algumas semanas as missões produziram resultados surpreendentemente aceitáveis contra um inimigo que não dispunha de caças modernos em número suficiente para cobrir todo o fronte. Mas as peças sobressalentes simplesmente não existiam porque a França ocupada já não podia fornecer nada. E um a um, os potes gregos foram ficando cloados ao solo com avarias mecânicas que ninguém conseguia reparar, até que o último aparelho operacional realizou o seu derradeiro voo e a breve aventura grega do potes chegou a um fim silencioso e inglório. A Roménia seguiu um caminho semelhante, mas ainda mais sinistro, porque em junho de 1941 o governo romeno juntou-se à invasão alemã da União Soviética e enviou 2 esquadrilhas de potes 633 para apoiar o avanço do exército romeno em direção a Odessa, utilizando os aparelhos franceses como bombardeiros ligeiros e aviões de ataque ao solo contra as posições soviéticas. Os potes cumpriram essa função durante vários meses com perdas constantes mas toleráveis, até que em 1942 os alemães forneceram aos romenos os seus Junkers 88 como substitutos, e os potes sobreviventes foram imediatamente remetidos para o papel de aviões de treino e rebocadores de alvos, servindo literalmente como alvos voadores para formar novos pilotos que iriam depois voar em aparelhos verdadeiramente capazes de combater. Em novembro de 1942, a Operação Tocha trouxe o exército americano ao norte de África, e os bombardeiros dos Estados Unidos começaram a atacar metodicamente as bases aéreas controladas pelo regime de Vichy com uma eficiência devastadora que não deixava margem para qualquer resistência. Filas inteiras de potes estacionados nos aeródromos do norte de África explodiram no solo sob as bombas americanas,
repetindo exatamente o mesmo cenário que já se tinha verificado em maio de 1940, quando os bombardeiros alemães tinham destruído dezenas de aparelhos franceses antes sequer de estes conseguirem descolar, como se o destino dos potes fosse eternamente morrer no chão, sem nunca terem a oportunidade de lutar nos céus. No dia 27 de novembro de 1942, as unidades alemãs ocuparam as bases aéreas de Vichy, no sul de França, e apreenderam todos os aviões que encontraram, capturando cerca de 134 potes de diferentes versões que ficaram à disposição da Luftwaffe para fazer deles o que bem entendesse. E o que os alemães fizeram com esses aparelhos disse mais sobre o valor real do potes do que qualquer relatório oficial alguma vez poderia dizer, porque 53 deles foram reparados e enviados para a Roménia como aviões de treino e rebocadores de alvos, enquanto os motores dos restantes foram desmontados e utilizados como peças sobressalentes para reparar os Henschel 129B da Luftwaffe, confirmando que mesmo os alemães não consideravam os potes dignos de serem utilizados em combate e os tratavam exclusivamente como fonte de componentes para manter outros aparelhos a voar. Os últimos potes continuaram a voar sob controle alemão até 1945 em missões de ligação, transporte e treino, mas nunca mais em combate, arrastando a sua existência como sombras de um fracasso que ninguém queria recordar. Após a libertação de França, 3 potes 631 recapturados serviram brevemente no centro de ensaios em voo francês para uma última série de testes, após os quais desapareceram definitivamente sem deixar qualquer rastro. 1.395 exemplares construídos para toda a família Potes 63, e hoje não existe um único aparelho completo em nenhum museu do mundo, em nenhuma coleção privada e em nenhuma exposição aeronáutica, porque nenhuma das centenas de carcaças espalhadas pelos campos de batalha da Europa e do norte de África foi alguma vez recuperada ou restaurada, como se a própria história tivesse decidido apagar por completo a memória deste avião que prometeu salvar a França e acabou por se transformar num caixão voador para os seus próprios pilotos. Se esta história vos prendeu até ao fim, deixem o vosso gosto neste vídeo e escrevam nos comentários qual o aparelho absurdo da Segunda Guerra Mundial que gostariam de ver no próximo episódio. E não se esqueçam de subscrever o canal e ativar as notificações para não perderem nenhuma das histórias que publicamos todas as semanas sobre as máquinas mais trágicas e fascinantes da história da aviação militar.